Irmãos, eu vou falar aqui um pouco sobre o ministério da palavra e depois a gente vai cercar a mesa do Senhor. Se você tem celular aí, põe no silencioso, ou então põe no modo avião. A gente vai ministrar aqui uma palavra breve, rápido, e em seguida a gente vai cercar aqui a mesa do Senhor. Quero aproveitar enquanto você está fazendo o processo do celular, quero orar pelo nosso irmão Leonardo com a sua família. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te apresentamos o teu filho, o teu servo que não pôde chegar até aqui por força maior. Eu te apresento sua família, te apresento ele, a Meire, a Rebeca, a Laura. Te apresento, Senhor, a família do teu servo. Pai, visita o teu filho com poder, com autoridade, e que o teu nome possa ser glorificado. Que terça-feira possamos estar juntos e que o teu seja engrandecido em nome de Jesus. Muito obrigado. Continua nos misticismo muito grande no templo, por todo aquele contexto histórico. O templo que era o tabernáculo de Moisés, que virou o templo de Davi, foi levantado por Salomão e veio de Zorobabel até chegar no tempo de Cristo. E o judeu, ele ficou muito tempo, só que quando nós olhamos para a questão de adoração, para templo e sinagoga, a gente tem uma ideia errônea, que o que ficou mais intrínseco nos judeus foi a questão do templo. Na verdade, 40 anos depois da morte de Cristo, esse templo foi destruído, mas as sinagogas, elas continuaram. E é muito importante nós entendermos esse contexto, porque isso vai falar de liturgia de culto. E muitas das coisas que acontecem no nosso culto, aqui, a liturgia do nosso culto, e cá para nós, a gente está vivendo uma época que estão brincando com a Bíblia Sagrada na questão de liturgia, né? Você vai em N lugares e onde a gente vê que é uma liturgia, o modo que o culto acontece não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia dá de instrução. E, irmão, se a gente for parar para olhar, principalmente os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, a gente vai observar que o Antigo Testamento passou um ensinamento de culto para a igreja primitiva, que foi o nosso legado, que é as nossas raízes. No meio do caminho, entre a igreja primitiva até a reforma, aconteceu um monte de atrapalho ali no decorrer da história, principalmente no tempo do Iluminismo e da Idade Média, onde é conhecido como a Idade das Trevas, que quando foi que a Igreja Católica tomou o poder absoluto e fez do jeito que ela queria. Ou seja, a liturgia começou a acontecer do jeito que a igreja queria. A gente vai observar também no Novo Testamento que tiveram algumas igrejas, cito por exemplo a igreja de Corinto, que foi uma igreja muito problemática no que diz respeito à liturgia de culto. Por quê? Porque eles era uma bagunça muito grande, era um culto muito bagunçado. E há razões para isso. Por exemplo, olha, grande parte dos judeus espalhados pelo império nem sequer viu o templo, nem sequer viu o templo. Por quê? E para cristãos que estavam lá, o templo não tinha importância nenhuma. Então, o que formalizou o culto dentro da Bíblia foram as sinagogas. Quando você lê autores falando sobre sinagoga, você vai ver vários autores, e eles são, a maioria que eu já li, pelo menos, vai dizer que as sinagogas nasceram na Babilônia com o profeta Ezequiel. Quando Ezequiel estava às margens do rio Quebar e não tinha templo, não tinha o quê? Não tinha templo, não tinha culto, não tinha sacerdócio, não tinha nada. Ali eles começaram a fazer pequenas reuniões nos lares, ou nas casas, ou na beira do rio. Ali nasceram as sinagogas. E o que era uma sinagoga? Uma sinagoga era uma casa de oração de um judeu. E no tempo de Paulo, os estudiosos do Novo Testamento vão dizer que essas sinagogas, elas dependiam de cidade para cidade. Quando você pega a partir do capítulo 13 de Atos até o capítulo de número 19, onde Paulo vai começar lá em Alexandria e vai terminar lá em Éfeso, você vai observar que quando ele passa pelas principais cidades, todas elas têm uma sinagoga. Por exemplo, a cidade de Filipe não tinha sinagoga, mas Tessalônica tinha sinagoga, Éfeso tinha sinagoga, Corinto tinha sinagoga, e essa sinagoga ela era mesclada de judeus e gentios. Existiam tanto judeus como gentios que faziam culto lá. Mas pastor, o que é que tem a ver isso? Tem muito a ver. Por exemplo, presta atenção. A adoração, ela começou nas sinagogas. Começou aonde? Como era que aconteceu? O culto na sinagoga acontecia de duas formas, tá? O culto acontecia assim, presta atenção. Havia uma leitura bíblica. A primeira leitura era feita em hebraico, e a segunda leitura, os targums, era feita em aramaico. Era feita assim. Depois vinha uma pessoa e fazia a pregação. Havia uma leitura da Torá de Moisés em hebraico.
depois eles liam em aramaico, os targuns, aí depois vinha o doutor, o mestre, e fazia ali uma homilha. Quando você vai estudar sobre essa questão de quem ler dentro das sinagogas, você vai observar que isso era muito restrito de um judeu. Por quê? Porque para alcançar o nível, não é diferente de hoje, né? Para alcançar um nível de doutorado, PhD hoje, o camarada tem que estudar muito. E aqui também, não era qualquer pessoa que poderia manusear os rolos. Quando Jesus entra no capítulo 4 de Lucas na sinagoga e é dado para ele o rolo do profeta Isaías, ele vai ler. Jesus foi considerado o mestre, eu já falei diversas vezes isso aqui, por causa dos sinais que ele fazia, não por causa que ele estudou no Sinédrio. Para você ser um doutor, você tinha que estudar no tempo de Cristo, repita, com saduceus, escribas e fariseus. Se você não passasse lá no templo pela faculdade chamada Sinédrio, você não poderia ser doutor. Então o nível maior que as pessoas alcançavam era discípulo de doutor. Quando essas pessoas entravam na adoração na sinagoga, presta atenção, a gente vai ver referências. Pode colocar para mim Atos capítulo de número 13, por favor, vou correr aqui para ser bem didático. Atos capítulo de número 13, a gente vai ver referências do culto judaico que influenciaram o culto da igreja primitiva. Olha o que diz esse texto, Atos capítulo 13, versículo 14, por favor, diz assim, ó: mas eles, atravessando a Pergue para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Próximo verso. Depois da leitura da lei e dos profetas, olha só, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei. Então, após os doutores lerem a Bíblia na sinagoga, em seguida a homilha, a pregação, vinha um doutor e fazia a palavra de exortação. Então, esse povo da Bíblia, ele não ia para a igreja para escutar: olha, Deus vai te dar um namorado, Deus vai abrir uma porta de emprego para ti, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Esse povo aqui da Bíblia, principalmente da igreja primitiva, eles foram acostumados a, depois que ouviram a leitura da Torá, era exortação pesada. Viu? O mestre vinha e fazia com que na pregação, na homilha, as pessoas fossem levadas, repita comigo, ao arrependimento. Se você quer anotar, anote para você comprar depois um livro chamado Super Crentes. Eu esqueci o nome do autor dessa obra, mas ele vai falar um pouco do que aconteceu de 20 anos para cá. Olhe para mim, de 20 anos para cá. Por quê? Ele diz que aqui no Brasil, falando de contexto, ele faz um contexto lá de América, Europa e América do Sul, que somos nós. Ele diz que de 20 anos para cá, olhe para mim, o evangelho que banhou a nação brasileira foi a confissão positiva e o determinismo. Ele vai citar dois nomes principais: Kenneth Hagin, que é o pai de todos eles, o norte-americano, que tinha várias emissoras de televisão nos Estados Unidos e vários canais de TV, e depois Benny Hinn. Esses dois homens banharam a teologia da prosperidade. Então, a geração que nasceu de 20 anos para cá, não foi uma geração que já pegou aquele evangelho do caldo grosso, mas foi uma geração que já pegou o evangelho do caldo mais light. Por quê? Se você pegar as primeiras revistas da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Belém, você vai observar que quando se fala de culto, de liturgia de culto, os pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Vig, têm notas de rodapé nas revistas. Eles abominavam certas manifestações do Espírito que acontecem hoje nos nossos cultos. Eles não concordavam de forma nenhuma, inclusive, abre aspas, eles diziam: essas manifestações que acontecem no nosso meio, como se fosse um pseudo-espírito usando, nós a reprovamos como não bíblica, antibíblica. Então eles eram muito restritos com isso. Daí nasceram, por exemplo, olha só, foi quebrando Assembleia de Deus, depois veio quem? Veio a Igreja Deus e Amor da Missão, depois nasceu a Igreja do Evangelho Quadrangular, da Igreja do Evangelho Quadrangular, depois veio a Universal, da Universal nasceu a do Valdomiro, a Mundial, da Universal saiu a Mundial e a da Graça do R.R. Soares. Então foi escadinha. Só que o problema é, irmão, que eles não tiveram cuidado, alguns pastores, e eu falo isso aqui com muito amor, com muito respeito à história deles, eles não tiveram cuidado de olhar para a Bíblia Sagrada e fazer o que a igreja primitiva deixou como exemplo para nós. Presta atenção, os apóstolos não inventaram um culto. Bora sentar aqui, bora fazer uma reunião. Eles pegaram o padrão da onde? Do Antigo Testamento. Só que quando eles morreram e o Senhor os levou, o que foi que ele fez? Nós vamos pegar essa cultura que nós aprendemos dos nossos pais, os profetas, e vamos passar para vocês, os pais da igreja. E até o momento os pais da igreja permaneceram fiel. Quando você pega Atos capítulo de número 2, versículo de número 38 ao 42, que é aquele texto que todo pentecostal sabe, perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e tal, você vai observar que aquilo ali é um culto que eu estou descrevendo para você. Só que quando os pais da igreja vão morrendo, olhe para mim,
os pais da igreja vão morrendo e os presbíteros vão assumindo a igreja, parece que o culto vai dar uma bagunçada. E quando chega ali para a era perto da igreja católica, que entra as indulgências, aí bagunça tudo. Porque, irmão, existem cultos e cultos. Por exemplo, vamos pegar hoje, século 21, ano de 2022. Você entra em determinada igreja, a gente escuta 10 departamentos cantarem. Quantos? 10 departamentos cantarem. Vamos ouvir as crianças, vamos ouvir os adolescentes, vamos ouvir o discipulado, vamos ouvir os porteiros, vamos ouvir as zeladoras, vamos ouvir não sei quem, vamos ouvir não sei quem, e canta, e canta, e canta. Irmão, presta atenção, olhe para cá. É errado cantar? Responda, por favor. Não. Eu acredito que essa fórmula daria certo, dava certo, poderia dar certo, se os hinos que eles cantassem fossem bíblicos. Se os hinos que eles cantassem fossem hinos bíblicos, daria certo. Mas cá para nós, pega um culto que é resumido em 2 horas. O culto começa às 18 e termina às 20. O culto é resumido em 2 horas. Por exemplo, quando você pega na Bíblia, você viu que na sinagoga, qual era a primazia? Repita comigo, palavra. E Lutero e os reformadores, qual era a primazia? Quando você olha, tanto dentro da Bíblia como fora da Bíblia, você só vai observar que na história, tanto dos profetas, do Antigo, do Novo Testamento, dos apóstolos, e fora de lá, só aconteceu um avivamento na vida dos crentes, dentro e fora da igreja, quando a Bíblia era a supremacia do culto. Se você for visitar uma igreja na Europa, você não tem dinheiro, você pode ir no YouTube e colocar lá, igreja na Europa, e vai aparecer, né? Assim, eu vou na Europa sempre, assim, pelo YouTube. Então eu olho lá, igreja na Europa, você vai observar, por exemplo, na Alemanha, uma igreja que eles tinham um sistema, aquelas igrejas góticas antigas, que Calvino e Lutero subiam por uma escada estilo caracol, e eles ficavam em cima, enquanto os seus alunos ficavam embaixo. E sabe como era o culto dele? Repita comigo, 2 horas. 1h30 de palavra. 1h30 de quê? De palavra. E outra coisa, não é aquele negócio assim, eu vou abrir aqui, Deus vai me revelar. Lutero colocou um lema chamado orar et labutar, e ele é o pai da interpretação que nós chamamos interpretação histórica gramatical. A igreja de Alexandria, no capítulo de número 13 de Atos, interpretou a Bíblia de forma alegórica. A igreja de Antioquia no Ocidente foi de forma literal. A igreja de Orígenes já veio antes. A igreja que vem mais na frente um pouco já mesclou tanto a alegoria como a forma alegórica, como a forma literal. Só que quando Lutero chegou, ele falou: bora botar ordem na casa. Olhe para mim, o que é ordem alegórica? 250 depois de Cristo nasceu um pai da igreja chamado Orígenes. Quem? Só para você entender, esse homem era considerado, no tempo que ele viveu, o homem mais inteligente de Bíblia da terra. Só para você ter uma ideia, ele traduziu a Bíblia para 6 idiomas, a sextupla. Ele conseguiu traduzir para 6 idiomas essa Bíblia. Naquele tempo isso era muito difícil, pelo tanto de pergaminho, por tudo. Olhe para mim. Só que ele criou um método de interpretação baseado na filosofia grega. Que tipo? Ele pegava um texto bíblico, lia. Só vou falar se você dá glória. Isso, está melhorando. Ele pegava um texto bíblico, lia. E quando ele lia esse texto bíblico, ele dizia que todo o texto bíblico tinha um sentido espiritual. Então ele olhava para o texto, lia o texto e criava uma história dentro do texto. Aí nasceu o método de interpretação alegórica. Quando você vai estudar uma palavra técnica, eu não quero falar difícil, eu vou te explicar. E o nome dessa palavra técnica é exegese. Ela significa tirar do texto, arrancar do texto. O que significa isso, pastor? É eu falar aquilo que o texto está falando. Pergunte por quê? Porque o poder não é do pregador. O poder é de quem? Do texto. Quando o Esdras viu, olha Esdras, está bagunçado, ninguém adora mais Deus, só Baal. Ele falou, faz um palanque, pega a lei. Ele pegou a lei e começou a ler. Abacuque diz, 6 da manhã até meio-dia. Resultado, um povo chorando, dizendo, nós queremos voltar para a casa do Senhor. O rei Josias assumiu, olha, Josias está bagunçado, estão adorando até Neustã. Ele falou, pega a Bíblia e vamos fazer uma reforma aqui dentro de Jerusalém. Lutero, quando estava lendo em 1545, Romanos capítulo 1, versículo 13 e 14, quando ele entendeu que a justiça de Deus é Cristo, ele falou, bye bye Papa, bye bye Vaticano, bye bye Igreja Católica, agora é a palavra. O que é que os pastores estão fazendo? Eles diminuem o poder das Escrituras. Vamos ouvir agora o departamento de balé.
Vamos ouvir agora as irmãs do ministério Chama de Fogo que desce com o pandeiro. E elas começam. E a hora passando. Vamos ouvir agora o coral de criança com teatro, com fantoche. E lá vem. Isso dentro do culto. Vamos ouvir agora departamento fulano de tal. Vamos ouvir agora a irmã recitando um verso. Quando dá 8h45, 15 para as 9. Irmãos, não é no muito falar. Ou infeliz. Quer ver uma coisa? Diz a história, eu gosto de leitura. Quando Paulo passou 2 anos em Éfeso, ele ficou de 11 da manhã a 4 da tarde, de segunda a sábado na sinagoga ensinando Bíblia. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11 ao 17, no 13, um verso me chama a atenção. Ele fala: Timóteo, eu vou te falar algo. Persiste em ler. Não dá glória, né? Impressionante. Vou dar mais uma chance. Persiste em ler, em meditar, em te aprofundar nas Escrituras, Timóteo. O camarada já quer chegar aqui tudo mastigado. A igreja do século 21 transformou um culto cristocêntrico para um culto para o homem. Mudou tudo, mudou a liturgia. É um culto que vai te agradar. Ela está lá na frente do espelho, na casa dela, se arrumando, passando a maquiagem, nada contra. Tudo que é extravagante é pecado, mas que não é, fica até bonito mesmo. Aí ela está lá: Senhor, eu vou lá. E hoje tu vai falar comigo. Hoje é aquele culto. Não, você veio aqui prestar um culto para Ele. Mas como é que eu posso entender isso, pastor? Só se a Bíblia estiver no centro. Engraçado, quando nós fomos fundar esse ministério, eu, o pastor Madison e meu tio, que é pastor também hoje, o pastor Luiz. Bora escolher o nome para o ministério, bora. Aí um queria promessas e milagres. Eu falei: não, isso é muito neopentecostal. O camarada, porque um crente reformado que olha uma igreja dessa, nem lá ele entra. Você pensa que não? Você pensa que não? Então vamos, que outro? Nome tal. Eu falei: não, o nome do ministério vai ser Avivamento na Palavra. Porque a única forma que pode acontecer uma mudança, um avivamento, o teu caráter ser mudado, é se a palavra estiver no centro do teu culto. Escute, quando Paulo entra, olha só, o ministério de Paulo, chegou em Antioquia, capítulo 13, palavra. Atos, capítulo de número 14, cheguei em Cônio, palavra. Em Tessalônica, no capítulo 17, só 3 sábados, palavra. Em Atos, capítulo 19, você não dá glória, é impressionante, palavra. Em capítulo 17, na Bereia, palavra. O ministério de Paulo foi próspero porque estava fundamentado não em campanha, não em secretismo, não em prática humana. Irmão, parece que os caras estão trabalhando agora com mecanismo. Irmão, bora fazer o seguinte, nada contra, se a tua é assim não tem problema. Bora pintar a parede de preto, bora. Aí a gente vai jogar uma fumaça. Aí quando a banda começar a cantar, a gente vai jogar aquela luz, vai apagar a luz e vai ficar aquele clima. E o Espírito Santo está aqui do lado dizendo: peraí, eu perdi o poder, eu perdi a graça, eu perdi a unção, eu perdi os atributos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. Irmão, levante a sua mão. Dá para nascer um método que ultrapasse oração e leitura bíblica. Não, pastor, porque o senhor não entende. Esse jogo de luz veio dos Estados Unidos. A luz que tem em você, oh glória. Paulo está entendendo, escuta. Paulo usou as sinagogas para exercer o seu ministério. O ministério dele não era só querigma, pregação, proclamação, pregar, anunciar. O ministério de Paulo era querigma e didaquê. Ele pregava, mas instruía. Tipo assim, ó, o crente que vem hoje, escute, o evangelho tem poder, sim ou não? A fé vem pelo ouvir a... Qualquer pessoa que subir aqui, qualquer pessoa, independente, o poder não é nosso, e pregar o evangelho verdadeiro, ele vai tocar aqui. Você vai ouvir. Só que, presta atenção, isso muitas das vezes existe uma diferença, olhe para mim, de metanoia e remorso. Quando você pega o texto de Hebreus, capítulo de número 12, você vai observar que Esaú chorou. Olhe para cá. Esaú chorou, se lamentou. Só que aquele choro era remorso. Esaú era aquele crente que ia no culto, ouvia a palavra, chorava, mas no outro dia estava fazendo a mesma coisa. Viu? Só que aí Paulo falava assim: não, peraí, eu não vou ficar com vocês só na anunciação, eu vou para a instrução. Ele gastar, irmão, discipular uma pessoa
gasta dias, gasta tempo, gasta meses, gasta hora. Discipular uma pessoa para ela conhecer verdadeiramente os fundamentos principais da fé e defender a sua fé não é assim, ó. Não pense que uma pessoa é discipulada assim, ó. Eu quero viver. Ela não é discipulada assim. Se ela não se voltar, se o ministério da palavra não for vivo na tua vida, eu te garanto que você vai caminhar nessa terra como um crente raquítico, fraco, um crente que é vencido, um crente que quando a primeira onda, irmã Silva, bate no barco, ele quer pular, ele quer desistir. Prossiga comigo. Essas mensagens elas não dão muito glória mesmo não, mas segura aí, eu vou terminar. A Bíblia no centro do culto. Essa herança nós recebemos dos nossos pais. Os neopentecostais vieram e quiseram destruir o que os reformadores deixaram de herança. Já pensou, irmão? Lutero pagou com a vida, Calvino pagou com a vida, Zwinglio pagou com a vida, o Spurgeon pagou com a vida. Aí vieram os caras vender sal. Meu irmão, e o pior de tudo é que o cara chora pelo sal, mas não tem coragem de ler a Bíblia. O cara crê que a água ungida vai curar o câncer do estômago dele, mas não tem coragem de passar meia hora em oração falando com o dono da vida. Por quê? Porque ele aprendeu a ser um crente místico. Está cheio de amuleto, está cheio de mandiga. Pastor, ora no meu óleo. Esse memorial está posto aqui na nossa frente hoje, porque um sangue foi derramado. Olhe para o seu irmão, olha para o teu irmão e diga assim para ele: valoriza o sangue que foi derramado por ti. Cristo não expeliu o seu sangue para que a gente pudesse viver de tal forma, de qualquer jeito. Se você for olhar no mundo helênico, no mundo antigo, olhe para mim, todo mundo tem uma verdade. Os gnósticos tinham uma verdade. Olha, vamos fazer, nós vamos ser salvos pelo conhecimento. Então é proibido casar porque nós somos mais seta. Então nós vamos pegar o corpo e vamos reprimir o corpo de tudo. Você olhar para a seita de Qumran, não, o nosso Messias vem, ele é a verdade, ele vai nos salvar. Você olhar para os Apocalipse, ele tinha uma verdade. Você olhar para todo mundo, o Buda tinha uma verdade. Todo mundo tinha uma verdade. Aí chegou o brabo. Eu vou dar mais uma chance. Aí o brabo pisou na terra, lá na Palestina. E uma certa vez ele olhou para o discípulo e disse: eu sou o caminho. Oh, glória. Levante a sua mão. Se você puder dar glória a Deus no volume 5, eu agradeço. Aleluia. Se você puder dar glória a Deus no volume 5, eu agradeço. Ele disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E se essa verdade já possui o teu sangue, os teus ossos, os teus nervos, a tua vida é só abrir a boca e dar um brado de glória. Escute, aleluia. Justino Martin, 150 depois de Cristo, olhe para mim. 150 depois de Cristo, abre aspas. Ele disse: ele vai descrever um culto dominical. Olha como era. As dissertações dos apóstolos e os escritos dos profetas são lidos enquanto o horário permite. Era tudo com decência e ordem. Acredite você, paz nos senhores. Tem igreja que você vai que quando termina a palavra o pastor fala: agora que vai começar a parte boa. Aí faz 2 filas e vem 2 profetas vestidos de branco, um daqui e um daqui. Égua da palavra fraca, não tem poder essa palavra. Não é possível, porque depois da palavra tem que vir um profeta revelar o CPF do cara para ele crer. Abre aspas. Não, glória, irmão, aí não me olha feio não. Depois, quando o leitor chega ao fim, o dirigente fala admoestando, o quê? Diga admoestando, exortando o povo a seguir o exemplo dos nobres. 150 depois de Cristo, ele se reuniu. Olhe para o seu irmão e diga assim: para ouvir Bíblia.
Dr. John MacArthur disse: não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja mais próxima da Bíblia. É por isso que o irmão Valmir vem lá do Cruçambá, meu irmão, viu? É por isso que tem gente que vem lá do distrito, é por isso que tem gente que vem lá de longe. Não pensa você, essa igreja, não tem, a igreja não é perfeita, mas ela é saudável, ela é bíblica. O que é supremacia aqui, primazia, tudo, é esse livro que está aberto aqui. Essa igreja é avivada por causa do livro que eu prego aqui, que os irmãos pregam aqui. Os cultos são cheios de Deus, porque a palavra é o alvo dessa reunião. Aleluia. Tem gente às vezes que vem e fala assim: meu Deus, era festa. Um culto normal de terça, um culto normal de quinta. Eles pensam que é festa, porque lá na igreja só tem poder quando vem alguém de fora. Assim diz o Senhor nessa noite: levante a sua mão. Eu profetizo que nós vamos caminhar com a bússola debaixo de nossas mãos, aberta no nosso coração. Se com tua boca creres e teu coração, se com teu coração creres e tua boca confessares que Cristo é o Senhor, abra a sua boca e dê um brado de glória para ti. Olha só, ponto muito importante a frisar. A Bíblia vai dizer que tanto no Antigo como no Novo, ela já tinha uma condição canônica. Sabe o que eu acho lindo? Quando Jesus morreu, o primeiro evangelho foi escrito em cerca de 35 anos depois de Cristo. Tá? Não, melhor, os primeiros escritos canônicos foram escritos 35 anos depois de Cristo. Mas sabe o que eu acho lindo? É que os crentes das primeiras sinagogas, das primeiras cidades, das grandes cidades, que já possuíam um exemplar de uma cópia de Paulo ou dos evangelhos, eles já davam autoridade para os textos de Paulo da mesma forma que dava para de Isaías. Não, você está de brincadeira comigo. Você não deu glória, irmão? Como assim, pastor? Me prova. Você levantou 2 profetas na igreja de Corinto. Olha para mim. A Bíblia diz assim: quando um profeta falar, fale 1 e a igreja se cala, e 2 julga. Só que quando Paulo fala, é mandamento. Não, tu não pegou, não é possível. Por que, pastor? Eles estão dizendo: Paulo, da mesma forma que Isaías disse, assim diz o Senhor, o que tu escrever é ordem. E eu quero saber se eu estou pregando um texto diferente aqui hoje, porque parece que em algumas igrejas não se prega mais o que Paulo ensinou. Eu nunca vi Paulo ensinando: Timóteo, chega em Éfeso, ajunta Príscila, Apolo, que é um grande homem, pega uns irmãos lá, aí tu vai fazer a campanha do sal, Timóteo. Olha, Timóteo, faz uma fila e revela o CPF de todo mundo, pega uma água lá na beira do mar e unge, ora 7 vezes no monte e... Timóteo, persiste em ler. Oh, glória. Aí os caras pensam: não, teologia do diabo. Teologia vai logo apagar o teu fogo. Apaga sim, fogo estranho. Você não entendeu, aleluia, mas tudo bem. Teologia apaga fogo estranho. Você está caminhando em teologia sólida, o autor que está lendo é crente, é conservador, é servo de Deus, segue a Bíblia, você vai crescer, você vai aumentar em graça e conhecimento, você não vai se encaixar em Romanos 10, você não vai ter zelo, você vai ter zelo, mais entendimento, você vai saber guiar os seus filhos, guiar a sua casa, ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom cidadão. Ei! Olhe para mim, que você quer ver eu ficar um pouquinho irritado? É alguém me ligar e falar assim: pastor, o que o senhor acha do livro do Augusto Cury, daquele de psicologia? Oh, meu Deus do céu. Tem livro melhor do que os ensinamentos? Tem psicólogo melhor do que Cristo? Tu tem um manual perfeito na tua mão. Ensina economia, ensina geografia, ensina matemática, ensina física, ensina história, tudo. Quer ver uma coisa? Não envelhece. Aleluia. É atual. Aleluia. Para terminar, senão eu vou
vou ficar a noite inteira aqui. Ah, vai, aleluia. Líderes instruídos, muitos conselhos são encontrados. Isso aqui é uma outra situação. Olhe para mim. Paulo vai dizer: a pregação na igreja. Como era o sermão? Eu vou terminar aqui. Pode lavar a mão lá, os obreiros, para a gente servir a Santa Ceia. Escute. Eu fico imaginando Paulo chegando em Éfeso. Eu gosto de ilustrar. Ilustrar é diferente de alegorizar, tá? Ilustrar e você vai falar o texto de uma outra forma. Olhe para cá. E Paulo chegando em Éfeso, a história fala que ele era baixinho, cabeçudo e careca, né? Dizem que ele era um cearense. Então ele chegou bravo. E ele chegou, olhe para mim. Paulo vai chegando em Éfeso, a mãe da Ásia. Primeira coisa, talvez, ou uma das primeiras coisas que você vai ver, as ruínas ainda estão lá até hoje, olhe para mim. Um templo de 127 metros chamado Artemison, onde existia o super pop, tocava direto. Príncipe negro, pop som, toda noite tinha sexo, crack, cocaína, vinho, tudo. E ele chega, olhe para cá. E ele chega. Paulo vai chegando, vai chegando, vai chegando. Ele chega, ele é observador. Ele olha aquele anfiteatro para 25 mil pessoas, que talvez seja o maior público da história que ele pregou de uma vez. Ele fica olhando, testa acústica. Jesus, 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 Jesus. Aqui vai dar um bom sermão. De repente ele chega em Éfeso. E a Bíblia diz, Atos 19 a 20, que acontece um grande impacto na cidade. Demétrio reúne todos os comerciantes que vendiam estatuetas de Diana, que mantinham o comércio, e fala assim: rapaz, nunca vi uma crise como essa. Por que, Demétrio? As vendas caíram bruscamente. Os bruxos estão indo para a praça pública, pegando os seus livros caríssimos de magia e queimando. Porque tem um tal de Paulo. Olhe para o seu irmão e diga: é o poder do Evangelho. Que aonde ele chega, e olha como era a pregação. Repita comigo: Jesus cura, Jesus salva e Jesus voltará. Não vai mudar nunca, irmão. Esse é o macete. O negócio que é para isso ter efeito, tu tem que ter poder. Falar até o ateu fala. Agora, ter efeito é para quem tem comunhão com o Espírito. Quer ver uma coisa? Gálatas 1, 15 e 17. A Bíblia diz que ele entrava na sinagoga e demonstrava o Evangelho. O que é demonstrar? Ele está pregando. A mensagem demorou tanto que um jovem caiu e morreu. Ele falou: peraí, não tem problema, levanta. Isso é demonstrar o Evangelho. Coisa que a nossa geração tem perdido. Por quê? Quer se reunir. Vá no retiro adventista. Uma vez eu fui em Mocajuba visitar minha mãe. Eu fui numa chácara. Quando eu cheguei numa chácara, eu vi um quadro enorme, tamanho daquele quadro que está ali atrás meu, que eu dou aula aqui no curso. Quando eu vi aquele quadro no meio do mato enorme, eu perguntei: o que é isso? Ele falou: tem um retiro de adventista aqui. Primeira coisa, que eles estão dentro do mato, mas eles vão aprender. São escoteiros. Aí retiro assembleiano, bora. Seja um avivado, que o ministério da palavra esteja na tua vida. Irmão, você quer viver coisas grandes com Deus? Não quer? Você quer viver coisas grandes com Deus? Começa a dar valor na tua Bíblia. Começa a pesquisar a palavra de Deus. Começa a ler. Começa a te esmerar. E tu vai ver se o teu ministério não vai tomar grandes crescimentos para a honra e glória do Senhor Jesus. Bata uma palma para o Rei Jesus. Vamos ceiar. Aleluia, vamos ceiar. Dá um dom maior aí. Mateus 26, 26. A gente ceia e vai embora para a nossa casa. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Pode pegar lá, diácono Arlindo, diácono Marcos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu. A gente não acredita que é transubstanciação nem consubstanciação. Cristo não está no pão e nem é o pão. A gente acredita que é um memorial. Ore comigo. Querido Deus e eterno Senhor,
O Senhor disse: fazer isso em memória de mim. Nós estamos aqui. Já está mais perto do que ontem o teu retorno, Senhor. E nós estamos te esperando para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Muito obrigado. Continua nos abençoando, falando conosco, nos dando vitória, nos ajudando. A tua igreja será servida para a glória do teu nome. E que todos possam dizer: oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Você sabe, cante. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Cante, igreja. Em meio às lágrimas, contemplar, enfim, por isso eu canto glória. Diga! O autor da minha fé. Eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, é até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. E pego nas mãos. Cante. Você pode fazer melhor, irmão. Aleluia. Jesus está sofrendo E sabe doer, e tudo isso é por mim. Eu não me conformo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou aqui, parado. Aleluia. para suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu. Levante a sua mão ao céu e declare para ele, diga: irmãos, que um dia ele estendeu para abençoar, mãos que um dia ele estendeu para vir outra vez. E agora são mãos feridas curadas. É por causa dessas cicatrizes que nós estamos aqui nessa noite.
cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Segura. Fica aí. Alguém não pegou o pão? Você está sentindo essa graça aí? Aleluia. Alguém não pegou o pão? Todos pegaram? Pode ceiar. Esse é o teu corpo, que foi moído pela nossa causa no Calvário, que nos deu o direito de sermos chamados filhos, que nos justificou diante do tribunal de Deus, que nos tirou do estado de morte, nos vivificou. Aleluia. Hoje ele não é mais um corpo humano, mas já se encontra glorificado. E o Senhor disse que da mesma forma vai fazer com todos aqueles que são teus. O mundo se embriaga, Senhor, com álcool, com droga, atrás de alegria, mas nós comemos do teu corpo e bebemos do teu sangue, em nome de Jesus, Pai. Ainda estou aqui parado, cante, irmão. Olho para suas mãos, mãos que um dia Segure na mão do seu irmão aí, irmão, pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu. Oh, aleluia. Mãos que um dia, Levante a mão dele aí o mais alto que você puder e declare comigo nessa noite em nome de Jesus e diga: e agora são mãos feridas, aleluia, Jesus. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Segura. Se você quiser falar em mistério, pode falar. Se você quiser chorar, chore. Estou vendo pessoas chorando aqui de cima, e há uma presença do Eterno aqui. Aleluia. Mateus 26, 27. Vamos tomar o cálice. Prepara-o para quê? Oh, glória. Oh, aleluia. Ih, alabaçurimi. Ih, alabaçurimi. Mateus 26, 27. A seguir tomou um cálice, tendo graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia. Que dia, pastor? O dia que ele está vindo buscar a igreja, em que hei de beber de novo convosco no meu reino, no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Senhor, aqui está o cálice, estenda a sua mão para cá. Ele é o sangue que foi derramado. A tua igreja será servida agora, que Ele possa renovar as nossas forças. Nós não sabemos o que acontece no mundo espiritual, mas quando sentamos à tua mesa, estamos dizendo: eu tenho comunhão com Ele. Em nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos.
Pode servir a eleita do Senhor. Oh, aleluia. Eu vou lhe falar de alguém que pode levar. Abre a tua boca para cantar aí, meu irmão. Seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor e mudará seu caminho. A igreja do Senhor, diga. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu, Ele doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E esse homem, só pra te amar. Se tem glória, enche essa casa de glória. Se tem aleluia, enche essa casa de aleluia. Seja renovado pelo poder do Espírito. Urabacalá, suribicalá, baixandaré. Urabacalá, baixandaré. Eu vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. E vou lhe mostrar bonita do 40 horas, diga, vai. Vou lhe falar de um só Deus que mudará o quê? A sua vida. Na cruz morreu, Ele doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E esse homem, Ele está aqui só pra te amar e pra dizer. Diga pra Ele, diga. Aqui. Urabacalaba xarabahai. E queberacala turibicanto urabacalaba xarabacalaba. Pode por você. E pra quê? Pra quê? Solidão. E deixa Jesus Cristo entrar. E pra quê? Pra quê? Chorar, sofrer. Se é um Deus que tudo pode por você. Sua mão, o irmão está servindo a igreja ainda. Levante a sua mão e dê um brado de glória a esse Deus.
Levante a sua mão e diga: Jesus, eu estou te esperando. Ele está voltando para buscar a nossa casa, meu irmão. Eu profetizo renovo nessa noite sobre a tua vida, e que toda corrente de Satanás seja quebrada nessa noite. Vai, irmão Gilson. Tu és a minha luz, a minha salvação. Aumenta o volume aí, meu irmão. É festa. Abre a tua boca. Isso, fica de pé que fica mais bonito. Vai. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Abre a tua boca e canta, vai! Meu Deus, recebe a adoração da tua igreja. Tu és digno de louvor, e só meu Deus, vai lá, bacalaga, suribicalagas. Jesus, pra sempre reinarás, aleluia. Só dá um abraço no teu irmão aí, dá um abraço no teu irmão aí, e diga a ele: vem, abrace ele, e diga a ele: vem, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. Abre a tua boca e celebra o nome dele nessa noite, vai! Mais forte, crente, diga! E vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A mão direita levantada, a mão direita levantada para encerrar com chave de ouro. Para encerrar com chave de ouro. Posso ouvir um barulho de glória a Deus, aleluia aí? Eu posso ouvir um barulho de glória a Deus. Ei, tu não entende o mundo espiritual não? Tu não entende o mundo espiritual não, meu irmão? Abre a tua boca e glorifica o nome do Rei nessa noite. Glorifica e receba a graça de Deus aí, meu irmão. Receba a graça do Eterno aí. Yeshua. Pastor, estou afastada.
Sai do teu lugar agora e vem te entregar para Jesus aqui. Eu quero fazer uma nova aliança, pastor Narciso, com Jesus. Eu quero aceitar Ele como meu único e suficiente Salvador. Eu te convido a deixar agora o reino das trevas e vir para o reino que vai morar no céu. Onde está a primeira pessoa para se entregar a Cristo nessa noite? Sou eu, pastor Narciso. Estou afastado, estou afastada. Jesus está te chamando nessa noite. Volta enquanto há tempo, meu irmão. Volta enquanto há tempo, minha irmã. Tem alguém que quer se entregar ao Messias nessa noite? Tem alguém que quer se entregar ao Salvador nessa noite? Você é crente? Você é salvo em nome de Jesus? Oh! Todos tomaram o cálice? Levante a mão assim, quem não tomou, quem não tomou. Todos tomaram, curve sua cabeça, ore. Pai, esse é o teu sangue derramado, Senhor, em favor de muitos, como diz a tua palavra. Nós estamos, Senhor, cheios da tua presença. Aqui está a tua igreja, Espírito Santo. Muito obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Todo esse movimento só é possível através da tua palavra. Abençoa a tua igreja. Nós estamos, Senhor, te agradecendo por mais uma comunhão, por mais uma santa ceia, por mais um momento. Abençoa aqueles que não conseguiram chegar até aqui. Que tudo seja para a glória do teu nome. E que todos possam dizer: bata uma palma para o Rei Jesus. Pode sentar. Vamos encerrar o nosso culto. Oh, glória. Amém. Glória a Deus. Não se escandalize comigo não, viu, irmão? Só assim mesmo. Deus é fiel. Você está feliz? Vou pegar essa carga aí para suportar essa semana que está vindo aí pesada, né? A partir de amanhã começa a correria dos pais de família, saindo atrás do seu sustento, do seu pão. Desculpe, que Deus possa guardar cada um de vocês. Quarta, quinta e sexta-feira nós estamos em uma equipe de oração aqui nessa casa, meio-dia. E nós temos apresentado a família de vocês em oração, a casa de vocês, para Deus dar livramento, para Deus abrir portas, para Deus cuidar, para Deus suprir. E a gente tem entregue cada pessoa desse rebanho em oração ao Senhor, pedindo que Deus venha fazer aquilo que nós não podemos fazer. Nosso papel, irmão, é só fazer nossa parte e obedecer. Amém? Vamos dar os nossos anúncios, vamos embora para nossa casa. O culto de Santa Ceia passa meia hora, é normal. Programação semanal. Terça-feira nós estaremos aqui em Apocalipse, capítulo de número 19. Apresentamos a meretriz, falamos da queda dela no capítulo 18, e agora vamos ver o júbilo do céu no capítulo 19, falta só o 19, 20, 21 e 22. Está bem pertinho de terminarmos. Desde 31 de dezembro do ano passado, estamos expondo esse livro aqui às terças-feiras, versículo por versículo. E Deus tem feito grandes coisas através da sua palavra. Então venha participar, já está terminando, para a glória de Deus. Na última terça-feira a gente vai fazer um culto especial aqui, porque merece, né, irmão? Foram muitas mensagens pregadas sobre esse livro e a igreja tem sido edificada através da palavra do Senhor. Quarta, quinta e sexta-feira nós temos o culto do meio-dia. Você pode vir participar. Você que não trabalha esse horário, você pode estar aqui com a gente. Tem sido bênção, irmão, viu? Deus tem levantado um exército de pessoas aqui para orar. E Deus tem se manifestado aqui através da oração, da palavra. Tem sido bênção. Quem tem vindo tem contemplado o que Deus está fazendo aqui. Então nós estamos aqui de 12 até 13h30, 13h40 no máximo. Estamos aqui em oração quarta, quinta e sexta-feira. Você que trabalha e tem... tudo é um esforço, viu, irmão? Lembre-se disso, não esqueça. O mundo material, ele é movido pelo mundo espiritual. Se você estiver bem espiritualmente, todas as áreas da sua vida vai estar bem. Todas. E às vezes a gente não consegue ter aquele momento com Deus sozinho.
E então orar coletivamente é sempre melhor. Então você pode, não posso vir uns 3 dias, posso vir faça um esforço. Você trabalha aqui perto, faça um esforço, venha. Não consigo vir, vá em outra igreja, mas vá orar, porque é preciso. Quinta-feira o grupo de visitação vai estar no Conjunto de Sancler, Rua D, número 8, casa do irmão Paulo de novo. Eu acho que é da quinta passada. Então esse anúncio é fake aí da quinta-feira, tá? Não, crente não faz fake, né, irmão? Sexta-feira nós temos o culto de jovens às 19h30 e domingo nós temos uma consagração 7h30 da manhã e a nossa escola bíblica, como eu falei no começo do culto. Só lembrando aos irmãos, trabalhadores, obreiros, diáconos, todos os irmãos que têm departamento aqui na igreja, dia 8, parece que vai dar um sábado, se eu não me engano. Sexta-feira não vai culto de jovens, nós vamos ter uma reunião ministerial aqui, tá bom? Nós vamos estar falando sobre alguns pontos com os irmãos para dar aí o início ao segundo semestre. Pode ficar de pé a igreja, vamos embora para nossa casa. Então, sexta-feira, dia 8, é uma reunião ministerial e eu preciso contar com a presença de todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode olhar para o seu irmão e dizer: Deus te abençoe. Isso, diga para ele, você está convidado. Diga para ele, você está convidado para jantar na sua casa. Amém? E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do amigo Espírito Santo esteja com todo Israel, com toda a igreja. A igreja diga: pessoal de casa, Deus te abençoe. Está encerrado, pessoal. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.